Meu querido amigo do mundo ao lado, começo esta carta com a calma de quem quer te contar algo importante. Escrevo porque hoje o nosso passado quase mudou de novo. Aqui a história tem controle de versão, e cada mudança nasce como uma alteração. Alguém propôs retirar uma guerra antiga e a cidade inteira parou para avaliar. Eu fiquei encarregada de revisar o impacto humano dessa proposta. Você sabe que eu trabalho como auditora de causalidade e sigo protocolos simples. Primeiro eu leio a descrição da mudança e o objetivo declarado. Depois eu verifico as provas de que a alteração não vai quebrar nada essencial. Em seguida eu testo cenários de vida comum que podem ser afetados. Se tudo estiver sólido, eu recomendo a fusão, senão eu peço ajustes ou a reversão. Hoje nada estava simples como parecia. O proponente queria apagar a guerra para salvar milhões de pessoas. O plano parecia justo, mas os testes mostraram efeitos laterais graves. Eu vi famílias que só existiram por causa dos encontros na reconstrução. Eu vi canções que surgiram do luto e que dão sentido para muita gente. Eu vi profissionais de saúde que escolheram a carreira por causa daquele trauma. Se a guerra sumisse, esses elos sumiriam junto. A proposta tinha mérito, mas não aceitava pagar todos esses custos. Nosso processo exige que os custos fiquem claros e que as pessoas afetadas tenham voz. Abrimos a fase de comentários públicos e vieram milhares de relatos. Vieram memórias de gente que não quer perder o que construiu com dor e cuidado. Vieram relatos de quem aprendeu a cuidar do outro por causa daquela cicatriz. Vieram também depoimentos de quem ainda sente medo de dormir. O debate foi firme e respeitoso como precisa ser quando falamos do passado. Enquanto isso, eu cuidava de um caso pessoal que me balançou. Um casal me procurou porque descobriu uma diferença na vida deles. Numa versão anterior, os dois nunca se conheceram. O encontro deles nasceu de um mutirão de ajuda depois da guerra. Eles me perguntaram se uma remoção apagaria o casamento e o filho. Eu precisei dizer que sim, e doeu escrever essa resposta. Eu pedi autorização para usar a história deles como exemplo no relatório. Eles aceitaram porque preferem a verdade clara. O relatório incluiu casos de amizade, estudo, trabalho e saúde mental. Incluiu também curvas de risco de identidade pessoal. Quando mexemos no passado, mexemos no nome que muita gente dá para si. Houve quem lembrasse que a dor de milhões também merece reparo. Eu ouvi e registrei com atenção. Eu inseri alternativas para aliviar o peso sem apagar as pessoas. Propus ampliar reparações materiais e acesso a cuidado contínuo. Propus memoriais ativos nas escolas e assistência intergeracional. Propus reescrever documentos de reconhecimento sem remover trajetórias de vida. Propus ainda um fundo para famílias impactadas por instabilidade de memória. O comitê técnico analisou os testes de estabilidade causal. Os modelos mostraram alta chance de efeitos em cascata. A cada camada que mudava, aparecia outra cadeia de vínculos que desaparecia. O plano de reversão era rápido, mas não resolvia cicatrizes parciais. Isso é quando um traço da mudança fica em algumas mentes e objetos. Nesses casos, precisamos de meses de acompanhamento. Por causa disso, recomendei rejeitar a proposta como estava. Recomendei manter a possibilidade de uma revisão limitada no futuro. O plenário votou depois de ouvir as vítimas e os peritos. O resultado foi rejeição com pedido de um plano alternativo de cuidado. Muita gente chorou e muita gente respirou aliviada. Eu fiquei com uma mistura de tristeza e alívio. Ao sair, eu passei na escola onde as crianças aprendem história viva. Elas treinam a escrever mensagens de alteração curtas e honestas.
Elas aprendem a fazer pergunta antes de propor mudança. Elas repetem uma regra simples que me dá paz. A regra diz que nenhum passado vale mais do que uma pessoa viva. E também diz que nenhuma mudança pode apagar vidas sem consentimento claro. Na saída, um menino me mostrou o caderno de testes dele. Ele tinha escrito um jeito de revisar bullying no passado. O plano não apagaria ninguém, só criaria rotas de proteção e cuidado. Eu prometi apoiar a ideia quando ele crescesse. Em casa eu sentei em frente ao teclado e abri meus arquivos pessoais. Existe uma parte da minha vida que você ainda não conhece. Numa ramificação recusada eu tive uma irmã. Ela viveu 1 ano e meio e depois sumiu com a reversão. Eu guardo cartas que escrevi para ela e que só eu consigo ler. Ninguém mais se lembra dela, e isso às vezes pesa. Eu estudo esses vestígios para entender como cuidar de outras pessoas. Não falo disso no trabalho para não confundir meu julgamento. Hoje foi mais difícil porque o tema me trouxe de volta a esse ponto. Eu fechei os olhos e lembrei do riso que só existiu numa versão antiga. Pensei nas famílias do relatório e respirei devagar. Lembrei que o meu trabalho existe para proteger o fio da vida comum. Nessa hora ouvi um aviso no sistema de monitoramento. Havia sinais de uma ramificação clandestina sobre a mesma guerra. Alguém está testando uma edição sem passar pelo processo público. Esses casos deixam marcas vagas nos sonhos de algumas pessoas. Você pode ter um sonho com ruas que nunca pisou. Pode lembrar um livro que ninguém mais conhece. Pode sentir uma saudade que não sabe explicar. Quando isso acontece, muita gente pensa que é cansaço. Aqui nós tratamos como indício de alteração não autorizada. Eu anotei o horário, o padrão do sinal e o perfil provável do autor. Marquei reunião com a equipe de rastreio de ramificações. Esse trabalho exige silêncio e responsabilidade. Não se trata de caça, mas de restauração do caminho comum. Às vezes a pessoa só está desesperada por consertar um luto. Nosso papel é oferecer saída que não fira outras vidas. Para isso usamos trilhas de autoria e recibos de cada alteração. O sistema registra quem propôs, quem revisou e quem decidiu. Isso cria responsabilidade compartilhada e confiança social. Sem isso viraria força bruta de memória. Eu sei que no seu mundo o passado é fixo. Eu imagino que isso deu uma certeza que aqui a gente não tem. Em troca, nós ganhamos um treino diário de cuidado. Aprendemos a perguntar antes de agir. Aprendemos a escutar quando dói. Aprendemos a escrever pouco e claro para evitar mal-entendido. Aprendemos também a não confundir justiça com limpeza total. Justiça não é apagar pessoas. Justiça é reparar sem eliminar trajetórias de vida. Nos últimos meses eu tenho visto propostas mais maduras. Muita gente está entendendo que mudar a história não é vencer um debate. É sustentar um acordo que protege os mais frágeis. Um jovem sugeriu criar um arquivo de versões acessível para todos. O arquivo mostraria de forma simples cada passo das mudanças. Ele desenhou telas fáceis de ler e sem jargão. Eu já vi protótipos e gostei muito. Pessoas idosas conseguiram entender sem esforço. Adolescentes se engajaram de forma responsável. Isso promete reduzir a ansiedade coletiva. A transparência baixa o ruído e aumenta a adesão. Outra iniciativa que me toca é o cuidado com lembranças parciais. Alguns cidadãos carregam traços de versões que não vingaram. Eles lembram rostos que ninguém mais recorda. Eles choram por um aniversário que não aconteceu para mais ninguém.
Hoje temos centros de acolhimento para esses casos. Nesses centros ninguém pergunta se é loucura. Nesses centros a pergunta é o que você precisa para seguir. Isso inclui tempo, registros e redes de apoio. Às vezes inclui escrever cartas que só o autor consegue ler. Às vezes inclui caminhar com alguém até que a dor mude de forma. Eu gosto desse trabalho e tenho respeito por cada história. Sei que você gosta de detalhes, então vou contar o processo de hoje. A proposta da guerra veio com objetivos claros e boas intenções. A equipe econômica mostrou ganhos fortes em produtividade futura. A equipe de saúde mostrou redução de traumas. Mas a equipe social mostrou perdas de vínculos essenciais. A educação mostrou mudanças na escolha de carreiras. A cultura mostrou sumiço de obras e de autores. A gente reuniu tudo e fez simulações. Quase todas apontaram para quebras de identidade coletiva. Isso dispara protocolos de cautela máxima. O relator pediu mais 10 dias para explorar reparos sem remoção. Eu defendi abrir um edital para memorial ativo nas escolas. Defendi ampliar renda mínima para famílias afetadas. Defendi atendimento psicológico de longo prazo. Defendi ainda arquivos de história local com participação de moradores. Tudo isso tem custo, mas custa menos do que apagar gente. Ao encerrar a sessão, eu recebi 2 mensagens de agradecimento. Uma veio de uma mãe que pediu para não apagar a filha que nasceu no pós-guerra. Outra veio de um veterano que queria muito a remoção e entendeu os riscos. Ele disse que prefere ser ouvido do que vencer a qualquer preço. Eu respondi com respeito e prometi seguir trabalhando por cuidado real. No caminho para casa comprei pão e frutas. A vida continua comum, mesmo quando a história treme. À noite sentei de novo e revisei o registro do sistema. O sinal da ramificação clandestina ficou mais forte perto da meia-noite. O padrão sugere um grupo pequeno com acesso a arquivos antigos. Eu acionei o modo de preservação de camadas imutáveis. Essas camadas protegem marcos fundamentais. Elas não travam tudo, mas impedem apagões de pilares. Isso significa proteger as bases enquanto alteramos detalhes. Desculpa, eu retiro a comparação para ficar direto. Vou reformular de forma direta. Nós protegemos os pontos de base e seguimos os indícios com cuidado. O rastreio levará tempo e prudência. Se o grupo cooperar, todos ficarão mais seguros. Se insistirem, o sistema reverte e abre sanções educativas. Aqui sancionar significa educar para o comum. Não é castigo cego, é reentrada com aprendizado. Eu tenho esperança de que vão entender. Se isso acontecer, eu te conto na próxima carta. Você deve estar se perguntando como é viver com esse tipo de decisão. Às vezes eu acordo assustada com medo de errar um parecer. Eu me lembro da minha irmã que só existiu numa versão. Eu bebo água, caminho e leio relatos de gente que confia em nós. Eu lembro que não trabalho sozinha. Eu tenho colegas que revisam meus passos e me corrigem quando preciso. Essa rede me dá força e evita heroísmo desnecessário. Heroísmo solitário costuma quebrar coisas. Cuidado coletivo costuma sustentar. Também me ajuda a pensar no que te escrevo. Escrever te dá foco e serenidade. Você vive num mundo que não muda o passado e tem outros desafios. Talvez aí o desafio seja conviver com injustiças antigas sem esse tipo de ferramenta. Se for o caso, eu te digo o que aprendi aqui. A primeira coisa é nomear a dor sem prometer milagre. A segunda é proteger pessoas antes de proteger prestígio.
A terceira é manter processos simples e transparentes. A quarta é aceitar que nem toda ferida cicatriza do jeito que queremos. A quinta é lembrar que uma vida concreta vale mais do que uma tese. Quando penso assim, eu fico menos ansiosa. Quando penso assim, eu consigo dormir. Antes de fechar, eu quero te pedir algo. Se sonhar com ruas que não existem no seu mapa, me escreva. Se lembrar de um livro que ninguém conhece, me escreva. Se sentir uma alegria que parece ter vindo de outra história, me escreva. Pode ser somente cansaço, mas pode ser vazamento de versão. Eu vou tratar com respeito, sigilo e cuidado. Agora preciso terminar porque o sistema pediu uma nova verificação. Vou enviar esta carta como está, com as marcas do meu dia. Obrigada por ler com atenção e por existir aí do outro lado. Eu sigo daqui com o compromisso de proteger o comum. Eu te abraço com a distância que a nossa fronteira pede. Fico esperando a tua resposta com calma. Com carinho e respeito, a tua amiga que vive no mundo ao lado. Obrigada por escutar esta carta até o fim. Se gostou, curta o vídeo agora mesmo. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas mensagens. Escreva um comentário dizendo o que mais te tocou hoje. Se puder, apoie o canal pelo código QR no canto do vídeo. Você também pode usar o link na descrição para fazer uma doação. Na descrição você encontra links para outras séries bem diferentes deste tema. Dê uma olhada quando puder e escolha o que mais te interessar. Eu me despeço com gratidão e te espero no próximo episódio. Até breve, cuida bem do teu tempo de agora.